Meus irmãos, bom dia. Nós vamos, neste momento, dar início à nossa escola bíblica dominical online. Nós vamos também continuar a estudarmos a palavra do Senhor. Durante o período da manhã nós temos estudado todos os domingos pela manhã, como já é do conhecimento dos irmãos, as bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus. E hoje eu gostaria então de dar continuidade a este estudo que nós temos feito, principalmente na parte pela manhã aos domingos. E de forma inicial, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero abrir juntamente com vocês, se possível, no livro do Salmos, Salmo de números 24, Salmo 24, e eu lerei o versículo 1 até o versículo de número 10, e eu quero pedir a você que, se possível, você acompanhe comigo a leitura, ou se você estiver com a sua Bíblia fácil, eu quero que você a tome em mãos para que nós possamos aí acompanhar juntos a leitura desse texto. Salmo de número 24, do versículo 1 até o versículo de número 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, esse é, sem dúvida para nós, um dos salmos mais preciosos no que diz respeito à grande promessa de um Messias vitorioso, a vitória do nosso Rei. Há pelo menos aqui uma sequência de 3 importantes salmos, que são o salmo número 22, 23 e 24, que descrevem para nós Jesus Cristo como o Messias prometido, como aquele que experimentou a morte em nosso lugar. Esta é a descrição do do Salmo de número 22, lembrando que Salmos não tem capítulos, né? São orações escritas, compostas como músicas. Então nós temos primeiramente esse Salmo 22, que descreve a preciosa morte de Cristo, o seu sofrimento na cruz por nós. Salmo 23 é um salmo que nos lembra de Jesus Cristo como supremo pastor das suas ovelhas, aquele que nos guia, aquele que nos conduz para junto das águas tranquilas, aquele que nos conduzirá ao nosso descanso eterno. Bem como então temos o Salmo 24, que é uma descrição da vitória deste rei. E juntamente com ele, todos os remidos, todos os salvos, que conhecerão o poder deste rei da glória. Então são salmos muito bonitos que descrevem para nós aqui coisas muito preciosas a respeito de Cristo como o nosso supremo rei, o nosso supremo pastor, o nosso supremo redentor. Neste momento eu quero orar com você, eu quero que, se possível, você feche os teus olhos e nós vamos colocar as nossas vidas, termos um momento agora de intercessão na presença de Deus. E eu quero que você também ore, que você também feche os teus olhos, que você apresente a sua vida, o seu coração na presença deste nosso Supremo Senhor, deste Supremo Rei chamado Jesus Cristo, para que Ele prepare o nosso coração, para que Ele nos ajude em cada parte deste momento que iremos estudar a sua palavra. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, ó Pai, nós agradecemos a Ti e Te louvamos, porque juntos como um só estamos, ó Pai, para poder render louvores a Ti.
Obrigado, Senhor, por essa manhã, manhã de domingo, onde nós nos lembramos que neste dia o Senhor, há mais ou menos 2000 anos atrás, ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida. Obrigado porque um dia os portais celestiais, segundo a descrição desse tão belo salmo, nos lembram que estes portais celestiais foram abertos para que o Senhor adentrasse, o teu Filho adentrasse nos céus, como supremo redentor, como supremo benfeitor das nossas almas. Obrigado, Senhor, porque podemos palavra, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para esse exercício espiritual, Pai. Peço a Ti para que o Senhor use a minha vida neste momento, para que todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que participam conosco desta manhã de estudo, também possam, ó Pai, aprender mais a respeito da Tua glória e do Teu poder. Senhor, nós pedimos isto a Ti porque sabemos, reconhecemos as nossas limitações, sabemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso, Senhor, capacita-nos, fica conosco, ó Pai, nos abençoa por meio da instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que o Senhor faça todas estas coisas, Senhor, em nosso coração, e que no final de tudo, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dadas somente a Jesus Cristo, o Teu Filho, Senhor. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Só vou trocar a pilha aqui, pessoal, somente um minuto. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Até aqui a leitura, meus irmãos, da palavra do nosso Deus. Como eu tenho frisado para os irmãos, eu peço que você sempre faça a leitura do texto bíblico de forma constante, porque há algo importante, há um intento do Senhor revelado nas Escrituras, que justamente nos lembra do quão importante é nós gravarmos a Escritura Sagrada. Todo o ensino aqui registrado por Mateus sobre este sermão do Senhor Jesus revela que a mente do nosso Salvador estava mergulhada nas páginas da Escritura, daquilo que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus conhecia acerca da palavra de Deus. Muitas das referências aqui usadas, meus irmãos, sobre o ensino de Jesus nesse texto, como referências do Senhor Jesus nesse texto, são passagens, muitas delas extraídas do ensino do Antigo Testamento. Então nós percebemos aqui o quanto a mente de Cristo estava tomada pela palavra de Deus em sua plenitude. E este é mais um destes versículos que nos revelam o quanto o Senhor Jesus conhecia da lei, dos profetas, dos salmos. O que também nos ensina já de forma inicial, já nos traz este preceito de forma inicial, da importância de nós estudarmos a palavra de Deus com seriedade, procurarmos decorar textos bíblicos. Eu sempre enfatizo, principalmente para os irmãos aqui da nossa igreja, o quão é importante, meus irmãos, nós gravarmos a palavra de Deus. Era muito comum, né, nas igrejas presbiterianas, principalmente nos períodos passados, nós vemos muitos irmãos que recitavam várias porções da Bíblia, muitas passagens bíblicas de cor. É uma coisa que hoje nós precisamos voltar a ter isto
em nossas igrejas, pessoas dedicadas ao estudo da Bíblia, mergulhadas na Escritura, de tal forma que nós possamos de fato ter a palavra habitando em nós, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Por isso, meus irmãos, isso é um ponto muito importante a ser enfatizado. Por isso nós sempre repetimos a leitura, e eu faço isso justamente para que esse ensino esteja enraizado em nosso coração. Mas tendo isso em vista, irmãos, isto que é tão importante de compreendermos deste ensino de Jesus, nós então chegamos à chamada sexta bem-aventurança, que aparece no versículo de número 8. A última, que foi o objeto do nosso estudo, que é o versículo 7, nós nos lembramos que a felicidade aqui descrita para os discípulos, esta felicidade plena, esta bênção plena, está sobre aqueles que são misericordiosos, porque eles são alvos da misericórdia de Deus, primeiramente. É por isso que eles podem então agir com misericórdia para com as demais pessoas que vivem neste mundo também. Eles podem exercer a misericórdia, como foram alvos da misericórdia, podem então atingir outros com a mesma misericórdia que foi alcançada sobre a vida de cada um daqueles que foram objetos da graça do Senhor. Então, de forma bem resumida e de uma forma bem sintética para nós estudamos isto nesse versículo de número 7. Quando nós chegamos aí no versículo de número 8, então, que é a sexta bem-aventurança, o Senhor Jesus mostra novamente, mais uma vez, o caminho para a nossa plena felicidade, para a nossa completude de bênçãos. E ele concentra então esta bem-aventurança em pelo menos 3 expressões. Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos coração e uma beatitude, ver a Deus. 3 frases aí, 3 palavras, bem simples, bem práticas, mas que revelam para nós aqui uma profundidade muito grande a respeito do ensino de Jesus. Quando nós, meus irmãos, percebemos aqui o uso dessa palavra coração no versículo, é importantíssimo nós compreendermos então de forma inicial o que a Escritura nos revela acerca do coração. Coração é uma palavra que aparece no texto que ela é muito carregada de sentido, segundo todo o ensino revelado de Deus nas Escrituras. Por exemplo, quando a Escritura fala a respeito de coração, a ideia de coração, segundo o ensino da Bíblia, não é aquela ideia popular, aquela ideia comum que nós temos de coração, como um desenho, como um formato, que traz a ideia daquele coraçãozinho vermelho, onde as pessoas enviam umas para as outras como uma demonstração de carinho ou algo do tipo. Coração aqui também não é o órgão que nós temos no nosso corpo, que bombeia, que faz toda a manutenção para a nossa vida física, mas a ideia de coração que aparece revelada nas Escrituras, ela tem o sentido próprio de afeições, é a parte mais íntima do ser humano. Quando nós olhamos, por exemplo, nas páginas do Antigo Testamento, o uso da expressão, da palavra coração no sentido hebraico, ela descreve o ser do ser humano, ou seja, a sua parte mais íntima, o seu ser mais interior, no seu todo. Por exemplo, nós temos nas páginas do Antigo Testamento a revelação de Deus sobre o maior de todos os mandamentos, que é condensado lá segundo o ensino de Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, lá no versículo 4 e 5, como o maior de todos os mandamentos. O texto começa dizendo assim para nós: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ou seja, essa é uma definição bíblica sobre o desejo de que Deus tem de que os seus filhos o amem com todo o seu ser. Todas essas expressões ali usadas nesse chamado grande mandamento
revelam para nós o íntimo, né? A parte mais absoluta do que é o ser humano diante de Deus nas suas afeições. Há muitas expressões também interessantes, meus irmãos, usadas lá nas páginas do Antigo Testamento para descrever o íntimo dos homens. Por exemplo, para um hebreu, né, quando ele falava sobre emoções, quando ele expressava os seus sentimentos, uma das palavras, inclusive, que era traduzida como um termo que expressava o coração nas páginas do Antigo Testamento, era o termo rins, né? A gente encontrava essa palavra sendo usada muitas vezes dentro do livro dos Salmos, dentro do livro dos profetas do Antigo Testamento, para descrever os sentimentos dos hebreus para com Deus. E é interessante porque o coração para um hebreu, diferente de nós, né, nós sempre quando vamos falar sobre coração, nós apontamos aqui, né, para o lado esquerdo do nosso peito, mas para um hebreu, se você falasse sobre coração, ele iria falar aqui, sobre essa região onde se encontrava, né, a sede dos seus sentimentos, né, o rim, né, aqui que ele mostraria para nós como aquele lugar onde nós temos sentimentos internos. É até interessante, meus irmãos, porque sempre quando nós temos sentimentos, né, a gente sente aquele friozinho na barriga, né, a gente sente aquele sentimento, né, aquele momento em que o nosso interior começa a se remexer por dentro, né, são as partes mais íntimas de nós ali, que quando diante de algum sentimento forte, elas sentem. A ideia, né, por detrás, mais ou menos ali do ensino hebreu, tem essa conotação. Então, quando nós olhamos principalmente para o ensino do Antigo Testamento, a ideia de um coração, ela tem a ver com a sede dos sentimentos. São todas aquelas coisas que mexem de forma interna, interior conosco. O sentido no Novo Testamento, né, nas páginas do Novo Testamento, não difere muito do pensamento hebreu. Para a mente grega, que foi justamente aquilo que tanto Paulo, como o próprio Senhor Jesus, como Pedro, como os escritores bíblicos das páginas do Novo Testamento nos revelam, também nas páginas do Novo Testamento o coração é descrito como a sede dos sentimentos, como aquilo que está na mente e que também tem a ideia do coração, com as partes internas do nosso ser, com os nossos sentimentos internos diante da presença de Deus. Então, coração na Bíblia tem a ver com isso, com aqueles sentimentos, com a parte mais interior, com a parte mais profunda do ser humano. Dentro da teologia, nós não somente estudamos a parte da antropologia que trata sobre o ser humano, mas também nós falamos sobre algo chamado de ontologia, que diz respeito ao ser humano, sobre os seus sentimentos, sobre as suas partes essenciais, que tratam justamente em muitos momentos do seu coração, como descrito na Escritura Sagrada. Então o Senhor Jesus está falando sobre esse tipo de sentimento, os sentimentos internos, as afeições internas, que é uma palavra bem profunda aí para definir o que significa de fato coração. Mas também a Escritura, ela revela a cada um de nós aquilo que o nosso coração hoje, por causa do pecado, se transformou diante de Deus. Nós nos lembramos, meus irmãos, que quando Deus criou o primeiro casal, né, a primeira representação da sua própria imagem neste mundo, que foram os nossos primeiros pais, nós nos lembramos que este primeiro casal foi criado em santidade. Eles assim foram colocados no jardim com a capacidade de obediência ao Senhor. Eles tinham também a providência do Senhor, a manutenção do Senhor ali no jardim. Eles desfrutavam de todo o cuidado pleno de Deus naquele primeiro lugar, onde eles puderam não somente ter esse relacionamento com o Senhor, mas puderam também conhecê-lo, se aproximar dele com um coração aberto na presença da santidade de Deus que se encontrava
ali no jardim. Até que aqueles primeiros capítulos então do livro de Gênesis, como nós temos muitas vezes mencionado aqui, meus irmãos, nos revelam aquele momento histórico em que o coração do homem é atingido por causa do pecado, que a cobiça interna do seu coração, os seus maus intentos que foram gerados ali dentro do seu próprio coração, o levaram, foram conduzidos à rebelião, ao pecado contra Deus. O que ocasionou, meus irmãos, e gerou toda a rebelião que hoje também existe naqueles que vivem neste mundo como uma geração posterior depois de Adão, depois de viver muitos anos à frente da primeira geração, daqueles que viveram ali próximos aos nossos primeiros pais. E o que nós encontramos ali como a consequência trágica do pecado, da entrada no pecado no mundo, foi justamente que o coração dos homens se tornou de tal forma afetado por causa do pecado, que todas as suas vontades, os seus desejos, as suas ações se tornaram pecaminosas. Nós percebemos, por exemplo, o Senhor Deus descrevendo o coração dos homens logo após ao momento da queda, depois daquela primeira geração, então, daquele casal criado segundo a sua imagem e glória, como homens totalmente transviados no seu coração, desviados moralmente, internamente em suas afeições. O texto bíblico que eu faço referência, se possível você puder me acompanhar na leitura desse texto, é Gênesis capítulo de número 5, lá no seu versículo, Gênesis capítulo 6, no seu versículo de número 5, aonde nós temos a conhecida história, a conhecida narrativa sobre a Arca de Noé, um momento histórico em que, por causa do multiplicar-se da iniquidade, da maldade no mundo, o Senhor chama um homem chamado Noé, que fazia parte de uma linhagem pura, segundo a descrição que nós encontramos ali no capítulo 5 de Gênesis, onde nós temos uma genealogia que descreve então Noé como descendente daquela linhagem pura dos nossos primeiros pais, da descendência de Abel, que foi aquele que primeiro demonstrou então a sua fé, a sua confiança total em Deus. Aqui encontramos então, meus irmãos, a famosa história de Noé, que revela para nós o que o coração maligno dos homens se tornou após o pecado. Versículo 5, então, do capítulo 6 de Gênesis diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Foi assim que Deus descreveu a condição em que o homem se tornou por causa do seu pecado. Em nosso sistema de doutrinas ensinado em nossas igrejas, na igreja presbiteriana, que segue como modelo principal a teologia da reforma, nós conhecemos isso como a depravação total do ser humano. Eu compreendo, e eu acho que uma forma melhor de descrevermos essa ideia de uma depravação total é falarmos sobre uma corrupção generalizada, ou seja, que o pecado, como mencionamos, afetou de tal forma o ser, todo o ser dos homens que Deus criou, que tudo aquilo que ele faz tem motivações pecaminosas. É por isso que o versículo 5 diz assim, que quando o Senhor olhou para a maldade do homem que havia se multiplicado, ele percebeu, ele já conhecia de antemão tudo o que iria acontecer, mas ele descreve então aquilo que o coração do ser humano se tornou, continuamente mal em todos os seus desígnios. E nós percebemos então, meus irmãos, durante todo o ensino da Escritura Sagrada, quantas menções dos profetas nós encontramos nos Salmos sobre o que é o coração do homem por causa do pecado na presença de Deus. Nós nos lembramos, por exemplo, quero fazer somente menção a mais um versículo bíblico que se encontra lá no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias. O capítulo é o capítulo 17,
aonde naquele período preparatório para o exílio que seria enfrentado então pelo povo de Deus, Jeremias nos lembra que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, e quem o conhecerá? Essa é a descrição que o profeta faz acerca do coração humano, da condição em que o coração do homem se tornou diante de Deus por causa dos seus pecados. Mas é importantíssimo frisarmos, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus, dentro do contexto maior desse chamado Sermão do Monte, ele descreve para nós o que é o coração humano. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele dá sequência no seu ensino, reinterpretando a lei moral do Antigo Testamento, lá no versículo 27 aí do capítulo 5, o Senhor Jesus ele fala sobre o adultério. Ele diz assim, versículo 27, capítulo 5 aí de Mateus: não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É interessante frisar esse ponto aqui, meus irmãos, sobre o intento do coração, principalmente neste ensino aqui que o Senhor Jesus faz sobre o 7º mandamento, porque para os judeus, para os fariseus, o que importava mais era a ação externa, era o ato externo. Quando alguém era pego em flagrante adultério, aquela pessoa era não somente levada para ser apedrejada, mas juntamente com ela era trazido também a pessoa que cometeu o ato. Há um caso muito interessante na Escritura que está registrado para nós lá no capítulo 8, por exemplo, do Evangelho de João. João capítulo 8 é aquele texto que nos informa que quando uma mulher foi pega em flagrante adultério, alguns dos homens que presenciaram, que contemplaram aquela ação, conduziram aquela mulher sozinha, o que é uma coisa inaudita, porque geralmente, segundo a lei nos ensina, era levado o casal, para que eles pudessem ser sentenciados por causa daquela ação. E ali nós percebemos então que os fariseus eles trazem aquela mulher que tornou de forma pública, de forma visível o seu ato, e então ela é trazida para que ela fosse apedrejada, porque assim a lei o mandava para com transgressores. E quando ela se achega diante do Senhor, o Senhor percebe, ele toma ciência daquela situação, e ele então chama, juntamente aqueles homens que trouxeram aquela mulher, e aqueles acusadores, eles com aquele intento são questionados pelo Senhor no seguinte: se alguém não tem pecado, atire então a primeira pedra. Se não há pecado em vocês, então vocês têm a liberdade, porque assim a lei diz, que todo pecado deve ser punido, segundo a instrução da lei de Moisés. Mas quando o Senhor Jesus ele os colocou diante da lei que atacava o coração, que atacava o intento mais interno do seu coração, eles foram acusados, porque eles perceberam que naquele momento, muitos deles não foram pegos em flagrante adultério, mas no seu coração as suas intenções, esse é o ponto, eram tão horríveis, tão impuras, tão sujas, como daqueles que tornaram o ato público, tornaram o ato evidente aos olhos de todas aquelas pessoas. E aquele modelo do Senhor Jesus mostrar para nós o que é a lei, nos traz à tona também qual é a função da lei. É por isso que Jesus vai reinterpretar então a lei aqui em todo o seu sentido, não no seu âmbito externo somente, mas muito mais de forma particular, particularmente no seu modo interno dela operar. Ela nos acusa. É por isso que Jesus diz assim: adultério, infidelidade, que é o termo mais correto segundo a língua hebraica, porque Jesus está falando aqui na língua que ele usava em aramaico, que foi traduzida aqui para nós então como um termo grego aqui por Mateus, mas a ideia ela é captada pelo sentido do Antigo Testamento, que tem a ideia de infidelidade. O adultério aqui não diz respeito somente ao transviar-se num relacionamento,
mas também todo tipo de infidelidade que nós temos para com os homens. O mandamento é muito mais amplo. Por exemplo, eu quero pegar um aspecto bem simples, meus irmãos. Quando você rouba a internet do seu vizinho, você está sendo infiel. A nossa mente, o nosso tipo de critério para julgar estas situações é muito diferente do que aquilo que a Bíblia nos traz. Fazer coisas como essas é agir com infidelidade, é estar adulterando, é estar quebrando um mandamento do Senhor. Mas aqui o ponto específico de Jesus é justamente na questão relacional. Ele diz: você não precisa tornar público o ato para que todas as pessoas vejam, mas se você já fez isso no seu coração, você já está pecando. Vocês percebem o quanto Jesus ele aprofunda aqui para nós o mandamento? No coração, muitas pessoas já nos dias de Jesus, aqueles acusadores de Jesus, o haviam feito. Mas porque o ato não se tornou público, não se tornou externo, eles se viam muito acima dos demais. É por isso, meus irmãos, que os próprios fariseus, que eram doutos na lei, que eram homens muito conhecedores sobre o Antigo Testamento, sobre a lei de Deus, eles recebem uma repreensão muito severa do Senhor Jesus lá no capítulo de número 23. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus é aquela censura que o Senhor Jesus faz tanto a escribas como a fariseus, dizendo assim: vocês são como sepulcros caiados, porque por fora vocês são belos, eles são como mausoléus. Essa é mais ou menos a ideia que o Senhor Jesus traz para nós. Vocês são como aqueles mausoléus ornamentados com toda a beleza externa, mas dentro de vocês a única coisa que reside é podridão, é carniça, é tudo aquilo que não presta. Essa é a descrição que o Senhor Jesus faz sobre aqueles homens que a princípio se mostraram tão doutos, tão conhecedores da lei de forma externa, mas que internamente, dentro do seu coração, as coisas mais horríveis e terríveis se passavam por ali. E não somente nós percebemos, meus irmãos, o Senhor Jesus nos aproximando, sobre o que é de fato o nosso coração, mas há também momentos em que o Senhor Jesus ele traz à tona também o cuidado que temos que ter sobre aonde nós estamos colocando o nosso coração. Por exemplo, no capítulo 6 aí do Evangelho de Mateus, versículo 19 até o versículo 21, nós temos aquele texto onde o Senhor Jesus nos chama a recolhermos em nosso coração tesouros celestiais. É neste texto, é neste contexto onde o Senhor Jesus nos convida a não acumularmos tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas a juntarmos tesouros nos céus. Por quê? Porque segundo o ensino de Jesus, neste lugar nem ladrões, nem aqueles que estão para roubar, para usurpar dos nossos bens, podem o fazer. Porque lá, neste lugar celeste, onde está Deus, há tesouros que não podem ser levados e nem surrupiados de cada um de nós. É por isso então que Jesus ensina na parte final, versículo 21, a cada um de nós, dizendo que é neste lugar, nestes tesouros, que devem estar o nosso coração, as nossas afeições, os nossos sentimentos. De uma forma muito semelhante, por exemplo, Paulo fala, escrevendo a carta aos Colossenses, capítulo 3, que nós devemos buscar as coisas do alto, aonde Cristo está. São nestas coisas, segundo o ensino de Cristo e o ensino de Paulo, que nós devemos colocar o nosso coração. E sabe, meus irmãos, é interessante porque há também no ensino do livro de Provérbios muitos textos, eu só quero fazer referência a um, mas nós encontramos lá uma grande gama de referências bíblicas sobre o que é o coração humano, sobre os intentos do coração. E há também preceitos importantes deixados para nós no livro de Provérbios, como é, por exemplo, o capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, onde o texto diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo que é mais importante
na parte essencial, na parte mais interna do ser humano, passa pelo coração, passa pelos seus sentimentos. Por isso, ainda voltando aí no ensino de Jesus neste Evangelho, capítulo de número 12, lá no versículo de número 33 e 34, o Senhor Jesus novamente traz à tona o coração. Versículo 33 e 34, capítulo 12 de Mateus, Jesus diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa é uma menção aqui usada pelo Senhor Jesus para descrever que as nossas ações, elas são pautadas por aquilo que é de fato o nosso coração. Pelos frutos se tornam conhecidos aqueles que de fato são discípulos de Jesus, porque no seu íntimo, no seu coração, há uma operação interna que os leva a viver de acordo com aquilo que já existe dentro do mais íntimo do seu coração. É claro, meus irmãos, que quando nós falamos sobre coração, ter um coração puro, isto é uma coisa que somente pode ser experimentada por aqueles que foram alvos, que foram objetos da obra salvadora interna de Deus em seus corações. É impossível ser puro de coração se nós não tivermos esta operação regeneradora em nossos corações. Porque uma das mais preciosas promessas que temos sobre a obra redentora do Messias em nós, ela é descrita lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, como uma promessa de transformação no coração. Como é que eu sei de fato que hoje eu sou salvo, que eu de fato experimentei essa graça interna em meu coração? É a partir do momento em que eu compreendo, meus irmãos, que hoje há uma nova lei imperando, que age dentro do meu coração e que me leva a obedecer ao Senhor. Por isso Ezequiel diz assim, Ezequiel capítulo 33, ele diz que uma das coisas que a obra redentora do Messias iria nos trazer era um lavar de coração, era um colocar dentro de corações de homens, de mulheres, de crianças salvos pela graça, as supremas ordens de Deus, a lei de Deus interna, não mais em tábuas de pedra, mas agora escritas pelo próprio Deus no nosso coração. É por isso que quando nós ofendemos a Deus, o primeiro sentimento que nós temos, meus irmãos, é de tristeza. Essa bem-aventurança ela já foi descrita ali pelo Senhor como aqueles que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram porque o seu coração ainda é corrupto, ainda encontram dentro de si um coração cheio de desejos malignos, de intentos malignos. Por isso, então, Jesus fala sobre pureza. Como é que nós podemos alcançar essa pureza de coração, essa pureza interna em nossos corações? A palavra de Jesus aí é: bem-aventurados os limpos de coração. A palavra usada lá na língua grega para limpos aqui é uma palavra que era usada, por exemplo, no contexto sacerdotal, no contexto daqueles sacerdotes que adentravam o templo e tinham que fazer todo um ritual para purificação, para limpeza dos utensílios que seriam usados para o trabalho, para o serviço de Deus no templo. Então a ideia por detrás aqui é que precisava passar pelo processo da purificação da água, pelo lavar de forma minuciosa para que toda a sujeira fosse removida, retirada. A própria ideia também da palavra grega que é usada no texto nos dá a ideia também de uma roupa que ela é lavada e também removida toda a sua impureza e sujeira. E sabe o que isso aqui nos lembra, meus irmãos? Isso nos lembra um dos ensinos mais preciosos que nós temos, registrados para nós lá no Salmo de número 51. Eu queria que você abrisse comigo esse Salmo. Nós temos ali detalhes muito preciosos sobre essa
esse lavar interno, essa limpeza interna que Deus pode fazer conosco. O Salmo 51 é um salmo de confissão, um salmo de pública confissão que Davi fez diante de Deus depois de ter cometido o seu pecado e ser repreendido pelo profeta Natã. Então, depois de um ano convivendo com o seu pecado, o Senhor envia o profeta Natã. Davi estava em uma sonolência espiritual muito grande, mas o amor de Deus pela vida de Davi foi de tal forma que o Senhor envia então aquele profeta para que ele pudesse encaminhar novamente Davi nos caminhos do Senhor. E então Davi registra esse salmo, um dos 7 salmos penitenciais que nós encontramos em todo o livro dos Salmos. E Davi começa esse salmo de uma forma muito bela, pedindo ao Senhor, segundo o versículo 1, compadece-te de mim, Senhor Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua bondade e misericórdia, apaga as minhas transgressões. Essa palavra usada por Davi aqui, apagar, ela dá a ideia aqui de algo que precisava ser limpo, esfregado, algo que precisava ser removido e retirado, uma sujeira muito grande. Era assim que Davi se sentia na presença de Deus por causa dos seus pecados. Ele se sentia um homem sujo, um homem podre, por causa daquilo que ele cometeu diante de Deus. Por isso o seu desejo, então, segundo o versículo 2, é: lava, meu Deus, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui por detrás, da escrita de Davi, tem todo o conceito ritual de alguém que precisava tomar um banho, um banho literalmente, mas não um banho somente físico, no aspecto físico. Davi precisava de um banho espiritual. Davi compreendia que o seu coração fazia o que fazia, não porque ele aprendeu por meio da sociedade. A psicologia mostra para nós que as ações erradas, malignas que fazemos, elas são fruto daquilo que nós aprendemos. Mas Davi, divergindo aqui de todo o pensamento psicológico, me perdoem se algum psicólogo ou alguém que trabalha nessa área me ouve, mas a Escritura ela parte de um outro pressuposto, que nós não aprendemos a pecar, como afirmaram muitos dos maiores psicólogos, psicanalistas do passado, que nós aprendemos a fazer as coisas erradas por causa do meio. Davi mostra que o nosso coração já deseja o pecado desde a nossa infância, desde a nossa concepção. Versículo de número 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É como se Davi dissesse: ninguém me precisa ensinar a pecar, eu já nasci pecando, eu já nasci já com o desejo, com o empenho no meu coração de fazer aquilo que não presta, com a predisposição natural para pecar. Por isso então Davi, ele faz essa mais magnífica e bela oração que nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento. Essa é a oração de um homem que foi alvo da graça de Deus e que está caminhando aqui como alguém puro de coração. Porque percebam a oração de Davi, ele pede para si uma purificação espiritual. Versículo 7, Davi diz assim: purifica-me com esopo e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Todas essas expressões usadas aí no versículo 7 são muito profundas. O esopo era uma plantinha que você encontrava na água, você recolhia das águas no período em que Davi viveu, e que era como se fosse uma esponjinha que era colocada sobre aqueles que eram acometidos com lepra. Eram prensadas à podridão, não somente para amenizar, mas como antisséptico também para a época. Era usado desta forma, para purificação, para conter a podridão da carne de muitas pessoas que eram acometidas por lepra. Era assim que Davi se sentia na presença de Deus. É por isso que nós chegamos então no versículo 10, onde Davi faz aquela belíssima oração, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui, meus irmãos, há um versículo que nós poderíamos gastar horas e horas para falar a respeito dele, de tamanha a profundidade que é esta oração de Davi. Quando Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro,
Davi usa um verbo aqui que é muito conhecido em Gênesis. O verbo na língua hebraica é o verbo bará, o criar. É aquele mesmo verbo que você encontra lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. No princípio criou, é esse o pedido de Davi. Criou Deus os céus e a terra. Quem é que tem a capacidade de fazer, de criar coisas do nada? Uma expressão que era usada pelos pais da igreja, pelos antigos teólogos, era a expressão ex nihilo, né? Criar algo do nada. Quem é que pode fazer isso? Somente Deus pode trazer coisas que não existem à existência, porque primeiramente Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele é absoluto sobre o cosmos e sobre a sua criação. E sabe o que Davi está dizendo aqui? Se Deus tem a capacidade de criar coisas do nada, de recriar coisas, Senhor, eu quero que você crie em mim um novo coração, porque só o Senhor pode fazer isso. É como se Davi dissesse a Deus: eu não tenho a capacidade de me tornar puro, porque o meu coração é assim, maligno, pecaminoso. É um coração que desde o início se desvia para fazer o que é mal. Mas só o Senhor tem a capacidade de criar coisas. Por isso, assim como o Senhor criou o mundo do nada com o seu poder, Senhor, cria em mim um novo coração, torna-me uma nova criação. Isso não é a obra da regeneração? Quando Deus ele nos transforma, Ele não precisa nos destruir para nos criar de novo. O que Deus faz conosco é mudar o nosso coração. Ele coloca em nós um coração puro e cria em nós também um espírito inabalável, de tal forma que nós então conseguiremos caminhar em santidade a partir de então. A vida de Davi nunca mais foi a mesma, depois desta obra interna que o Senhor realizou no seu coração. E é tão profundo esse ensino, meus irmãos, porque talvez um dos versículos mais conhecidos que nós encontramos no Novo Testamento seja as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17, onde Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Interessante porque Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Literalmente, lá o termo usado por Paulo é uma nova criação. Deus nos recriou por meio da sua obra regeneradora no coração, de tal forma que, como Ele criou esse mundo do nada, nós também experimentamos em nosso coração uma criação que só Deus pode trazer a cada um de nós. Um novo ser internamente em nós, que é uma obra soberana e sobrenatural da graça de Deus. Há muitos aspectos relevantes aí sobre essa questão do que Deus faz, meus irmãos, que eu teria que ter muito mais tempo para trazer para os irmãos. Por exemplo, a ideia de Paulo, por detrás, também nos leva à ideia do que o Senhor vai fazer com este mundo. Nós nos lembramos que o Senhor ele não vai destruir este mundo em que vivemos, mas este mundo será renovado, restaurado. É isto que Deus faz conosco. Por isso, então, como é que nós podemos ser puros? Nós compreendemos, meus irmãos, que, acima de tudo, esta é uma obra soberana de Deus. Somente o Senhor pode nos tornar puros de coração, mas há um caminho para a santidade, a pureza que nos levará a vermos então Deus, que é a promessa registrada ali para nós nesta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Qual é o caminho que nos levará a contemplar a Deus? Ver a Deus ali, segundo o texto, não é uma simples contemplação. É não só conhecê-lo, de ver, de contemplar Ele, esse é o objeto final da nossa vida. Todos nós desejamos isso. É impossível um cristão verdadeiro e genuíno não ansiar por essa chamada beatitude, de vermos essa visão beatífica, de vermos o Senhor, de o contemplarmos na sua forma plena. Isso só acontecerá com aqueles que tiveram o seu coração purificado aqui. Contemplarão o Filho de Deus em toda a sua plenitude, o conhecerão,
poderão compreender melhor, de forma plena, os seus atributos, a sua essência. É claro que não no seu todo, porque Deus é eterno e infinito, mas poderão estar de pé diante da manifestação plena e perfeita de Cristo Jesus, o nosso Supremo Senhor. Qual é o caminho para chegarmos lá? Há um caminho muito conhecido que o livro dos Salmos nos dá. Abra comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 119, o maior salmo da Escritura. E o versículo para nós é o versículo de número 9. Diz assim, Salmo 119, versículo 9 ao 11: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O caminho da pureza é um caminho muito simples, meus irmãos. O caminho que nos conduz a uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de um coração puro, é justamente esse preceito tão importante que temos no Salmo 119, quando ele diz aqui, o jovem guardar. O preceito vale para todas as idades, vale para todas as classes de pessoas. O caminho para a pureza é justamente aquilo que nós entendemos de relevância que a palavra deve ter no nosso coração, na nossa mente. Nós devemos encher a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser com a palavra do Senhor. É por isso que, como eu disse, meus irmãos, pessoas que estão caminhando neste mundo de coração puro, são pessoas que têm muito compromisso, têm um compromisso muito sério com o estudo da palavra do Senhor. Como eu disse, eu preciso memorizar a palavra de Deus, ela precisa habitar em meu coração, como diz Paulo lá em Colossenses 3, lá no versículo 16, de tal forma que eu pautarei toda a minha vida pelo temor a Deus. O que levou, por exemplo, José a não cometer pecados diante de Deus foi porque ele se lembrou do temor do Senhor, das palavras de Deus que ele aprendeu dos seus pais, dos seus antepassados, o que levou a viver de forma santa no meio do Egito, quando na casa de Potifar, quando seduzido pela própria esposa de Potifar. O que levou José a ser um jovem puro no meio da impureza foi justamente o temor que José tinha por causa da palavra de Deus no seu coração. O mesmo caminho da pureza, de santidade de vida, é encontrado naqueles 4 jovens exilados na Babilônia, um deles chamado Daniel, o profeta, juntamente com os seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que eles tinham de tão diferente de nós? Segundo o registro do profeta Daniel, será que eles eram super-homens, super crentes? Será que eles eram tão puros assim, que estão tão distantes de nós? É óbvio que não, meus irmãos. Uma declaração ali da pecaminosidade de Daniel no seu próprio livro, nós encontramos lá no capítulo 9. Quando Daniel ele faz uma oração pública de confissão dizendo, nós pecamos. Perceba que ele usa a forma plural, ele não diz eles pecaram e é por causa disso que nós estamos aqui na Babilônia. Ele diz, nós pecamos porque nós falhamos em obedecer a tua lei. É por isso que, por causa da nossa desobediência, por causa de descumprir a lei de Moisés, nós estamos aqui, desterrados, sofrendo, passando pela disciplina de Deus no exílio. Mas há um ponto que nós devemos sempre ressaltar sobre a vida daqueles 4 jovens. É impossível não perceber o quanto o temor de Deus, o temor das palavras de Deus implantada no seu coração, fizeram toda a diferença para que eles pudessem ser jovens puros de coração, mesmo em meio da impureza. É interessante, meus irmãos, uma vez eu ouvi algo muito belo de um pastor, acredito que, se eu não estou enganado, o próprio reverendo Hernandes. Ele diz que os lírios, geralmente eles nascem no pior tipo de ambiente possível. Uma das flores mais belas que nascem no campo é uma das flores que nasce no meio de um ambiente menos propício para ela poder viver. Num ambiente muitas vezes sujo, num lugar onde não poderia se encontrar belezas, ali nasce um lírio.
Nós percebemos então que a semelhança de um lírio no meio da impureza, da sujeira que é o mundo em que nós vivemos, Deus pode fazer florescer, por causa da sua obra interna no coração, lírios no meio do campo, do seu campo, no meio do mundo, para que eles possam mostrar toda a beleza de Deus, toda a santidade de Deus expressa na sua vida como luzeiros, como sal da terra nesse mundo. Essa é uma experiência que só os verdadeiros discípulos de Jesus podem experimentar. Essa é a promessa bendita que está reservada para todos aqueles que confiam no Senhor. É por isso que eu quero encerrar com apenas um versículo do Salmo de número 17, que era o anseio de Davi. E que este também possa ser, meus irmãos, o anseio do nosso coração, o desejo, a vontade mais profunda de cada um de nós. Salmo 17, versículo 15. Davi diz assim em sua oração: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Esse é o desejo do crente. Todos nós desejamos, mais do que tudo, ver a Deus. E Ele vai nos mostrar isso da forma mais profunda e bela, na expressão mais exata do seu ser, que é o seu Filho Jesus Cristo. Eu acho que será algo que eu posso dizer que seria até mesmo indescritível. A sensação de estarmos, como diz 1 João 3, versículo número 2, de nós nos encontrarmos com Cristo e nos assemelharmos a Ele, com o corpo ressurreto dentre os mortos, transformado, glorificado. É nessa esperança que nós vivemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar, meus irmãos, e agradecer ao nosso Deus neste momento? Senhor nosso Deus, Pai bendito, dá-nos um coração puro, Senhor. Cria em nós um coração puro, reto, santo na presença do Senhor. Pois por nós mesmos nós jamais podemos fazer isto, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor. Quando nós olhamos para o nosso coração, a única coisa que nós percebemos é o quanto nós temos falhado em nossa obediência a Ti. O quanto há pecados gravíssimos, Senhor, que se as pessoas pudessem ver, elas ficariam horrorizadas das coisas inimagináveis que nós pensamos e produzimos dentro do nosso coração corrupto. Mas nos transforma, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração puro, um coração lavado pelo sangue do Senhor, o Teu sangue puro, o sangue do Teu Filho Jesus que nos lava, que nos redime de todo pecado. Por isso, Senhor, que nesta condição que se encontramos, nós possamos sempre caminhar, Senhor, junto a Ti, para que possamos de fato experimentar desta bendita promessa que o Senhor nos deu, de que brevemente nós estaremos diante do Senhor e o contemplaremos na sua mais bela expressão, na sua completa expressão do seu ser. Ó Deus, que este seja o desejo mais profundo de nosso coração, mais do que qualquer outra coisa, de vermos a Ti, ó Pai, e puros de coração e retos diante do Senhor, que assim possamos nos encontrar até que o Senhor volte, ó Deus, e restaure todas as coisas. Fica conosco, nos guarda, nos dá um ótimo domingo, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, e um ótimo domingo a todos em Cristo Jesus. Amém.